apesar de institucionalmente, nos cargos estruturais da Igreja Católica, haver esse interesse pelo conservadorismo e até uma linha mais reacionária, há um ponto a ser, vamos dizer assim, muito ponderado e que pode decidir pró-campo progressista da Igreja, o processo do conclave que se inicia na sequência, que é a blindagem que o Papa Francisco fez na Cúria Romana contra esses extremistas, né? Ele, de alguma medida, mapeou, né, a partir do momento em que foi nominando os cardeais, ele mapeou um processo de quantitativo e qualitativo dos perfis, né, para que se inclinasse o cardinalado para um campo mais ao seu estilo progressista e, portanto, hoje 80% dos 135 cardeais que são eleitores, eles estão mais próximos do perfil progressista. Isso não direciona entre aspas, otimismo para a expectativa de que o novo Papa seja mais a lá Francisco do que um reacionário ou minimamente um moderado, um conservador? Bom, praticamente o Papa Francisco... Perdemos o sinal do Adriano, ó. Já já ele vem de novo aqui com a gente. Perdemos... Voltei. Voltou. Que entrou uma ligação. Não, sem problema. Não, praticamente o Papa Francisco... Ele nomeou praticamente todo o colégio eleitoral. Como eu disse, ele estava assim, muito preocupado em não permitir a ascensão desse cardeal ultraconservador africano, que vai ser utilizado muito na propaganda por ter um Papa negro e tal, mas é um conservador. Então, o Papa Francisco cuidou, um dos motivos da longevidade, dele ter aguentado e segurado e ficado tantos anos, era exatamente para não perder esse legado. Ele construiu isso, pecinha por pecinha. Mas a gente tem que ver que o mundo também não para de girar. Não é à toa que Trump articula 24 horas a candidatura de um Papa que teria interesse, que o representasse seus interesses. Até Milei, que maltratou o Papa, desautorizou o Papa, articula violentamente para investir e tal. Aqui no Brasil, em que o clero conservador continua mandando, eles estão articulando, né? Então, o mundo mudou. Então, a grande preocupação é tudo que o Papa Francisco construiu, agora vindo para essa realidade, porque o Papa Francisco foi frontalmente contra a invasão de Gaza. Um dos motivos que o vice-presidente da República Americano foi no dia de Páscoa para lá, o recém-convertido, Vance, foi para diminuir o impacto do apoio do Papa à questão da Palestina. Isso é muito forte, né? Agora, você há de convir que Francisco mexeu com os interesses. Imagina, Francisco, sua primeira visita foi para Lampedusa, no papado. O que é Lampedusa? Era a chegada daqueles barcos que vinham do norte da África com todos aqueles refugiados, aquelas histórias terríveis da fuga, da miséria, das guerras da África, né? Agora, os conservadores estão se mexendo. Então, vai haver um enfrentamento muito grande entre esses dois polos, né? Então, talvez haja que nós, por exemplo, tem um cardeal português, seria maravilhoso se ele pudesse ser. Mesmo esses italianos aí que você falou, mesmo os mais burocratas ou mais ativistas, seria maravilhoso. Tomara fosse. Você repara que Bergoglio nunca voltou para a Argentina. Não por isso que o clero, nem por isso que o clero argentino abriu mão de suas teses.
o principal cardeal argentino, essa semana, foi para cima do Milei, bateu firme em cima do Milei, né? Então, o mundo está em movimento. Agora, lógico, tem essa. Para onde a igreja expandiu? Como é que ela chegou nesse 1,2 bilhão? Para onde ela foi? Ela foi lá para as Filipinas, ela foi para a Índia, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a luta de Timor-Leste, a luta pela libertação de Timor-Leste foi feita por Uhum. um bispo, né? Xanana Gusmão. Então, quer dizer, e é esse mundo muçulmano, né? Enorme, enorme, enorme. E o catolicismo expandiu, ao contrário do que era na nossa época, que a América Latina era um grande continente católico, mas era a religião dos colonizadores. Era, os colonizadores chegavam mandando e colocavam a igreja como a sua representação diplomática. Né? A igreja mudou, a igreja expandiu. Talvez venha alguém lá da Ásia. Tal a representação enorme que eles têm, a quantidade de gente, de O, número de católicos inédito. Né? Então, o Adriano, Ah, só te interrompendo, você pode encerrar depois ah, o seu argumento, por favor, encerre ele na sequência, mas é que a Laurita fez uma pergunta interessante com base no que você falou, que ah. era, ela queria entender por que, que o Francisco nunca voltou para a Argentina, né? Daí o Palhares disse que havia uma programação dele voltar. Hoje, a única informação que eu colhi a respeito, ontem ainda, foi uma frase do Papa dizendo que ele não se sentia nessa obrigação, porque sendo Papa ele era um sujeito do mundo agora e não mais argentino, embora ele nunca negasse suas raízes, né? Sempre valorizou muito a Argentina nas suas manifestações. Você que acompanhou aí a peça, você que tem o caráter biográfico das relações do Papa, mesmo antes de se tornar um cardeal postulante ao papado, desde o seu começo lá como um bispo em Buenos Aires, por que será que o Papa nunca voltou para a Argentina, Adriano? Bom, há várias correntes de opinião, né? Embora o Papa adorasse futebol argentino, gostasse de tango, o que se tem a impressão que essa relação e ele era o querido, ele era o querido das madres e abuelas da Praça de Maio, embora o jovem Juan Grabois, candidato à presidência da República, é praticamente um cara de esquerda, é o porta-voz do Papa, embora o grande amigo argentino do Papa seja o Prêmio Nobel da Paz, Adolfo Pérez Esquivel, né? Aquele arquiteto, amigo do Galeano, uruguaio Galeano e tal, além de todas essas raízes e tal, no meu entender, é esse problema da relação com a ditadura argentina, com os militares argentinos. Porque o Horácio Verbitsky escreveu 2 livros, né? A Mão Esquerda de Deus, A Mão Esquerda de Deus e Contas Pendentes. E eram exatamente sob o papel do então cardeal Bergoglio. Ele teve em 5 países da América Latina. Né? Ele, por exemplo, ele recebeu Fernandes, ele recebeu Cristina Kirchner, quantas vezes ela quis. Parece que Cristina foi umas 5 ou 6 vezes. Fernandes foi 2. O Macri, ele nem sentou para receber o Macri. Né? Esse excomungado do Menley xingou o Papa, falou tudo que tinha direito, Diz que era a mas foi depois. representação do maligno na Terra, a expressão que ele usou. É, Representação do é, maligno na Terra. exatamente, chamou de maligno. Isso é uma coisa que o Papa vai levar. O que dizem é que. Mas qual é a boa notícia? Embora ele nunca tenha ido, a igreja argentina tem a sua cara. A Uhum. igreja argentina tem a sua cara. Esse pentecostalismo que a gente vê aqui, lá é diminuto. A Igreja Universal entrou com dinheiro
e outras denominações brasileiras, entrou com dinheiro absurdo lá, comprando salas de cinema abandonadas, criando esses templos assim, né? Nos mesmos modos que eles fazem por aqui. Mas isso ele manteve, né? Ao contrário do Brasil, que o Papa Francisco, embora adorasse o Brasil, tenha vindo para o Brasil, ajudou o Lula, fez declaração a favor do Lula, da Dilma, tudo mais, a Igreja do Brasil praticamente não deixou a teologia do Papa Francisco entrar. Talvez no ressentimento que tinha naquela disputa pelo papado, onde podia ter o primeiro Papa brasileiro. Mas Dom Cláudio Rumes, como eu disse, que era aquele grande bispo, cardeal, até da Arquidiocese de São Paulo, articulou para que fosse o Papa Francisco. Esse segredo talvez ele vai levar para a sepultura. Tem vários analistas que eu li ontem dizendo por que ele não voltou. Ninguém conseguiu descobrir, embora ele estivesse bem pertinho da fronteira, ele podia ter atravessado, mas não entrou. Eu que convivo lá com a esquerda católica, com todos os movimentos de direitos humanos, e o Papa Francisco é um querido, é um querido. Esse resíduo que ficou da ditadura, eu acho que foi perfeitamente, e ele ajudou muito os direitos humanos na Argentina, ajudou muito, né? Então, Uhum. talvez não haja uma única resposta.